Não? Tem que ligar, tá ligado aí? Tá ligado aqui. Alô, alô, alô. Alô. Eu nunca sei, gente, qual é o coisa aqui. Acho que agora foi. Foi, gente? Foi. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra. Sintam-se todos acolhidos, abraçados por toda essa equipe espiritual que está sempre nos colocando no colo nos momentos que a gente precisa. Então, sejam muito bem-vindos. Tem alguém chegando à casa a primeira vez? Precisa mais alto? Não, tá bom. É a primeira vez que seja bem-vindo. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer informação, é só procurar um de nós, trabalhador, que a gente vai ter muito prazer em esclarecer. Tá bom? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos ter o prazer e a alegria de ouvir a nossa amiga Ana nos falando sobre o despertar da consciência. E vamos fazer o preparo do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Depois, então, daremos início à nossa prece e à palestra da noite. Contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do teu caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Com essa reflexão, vamos fechar nossos olhos, vamos entregar os nossos corações, os nossos pensamentos, a nossa mente a esse Pai de amor e de justiça e de misericórdia para com todos nós. Unirmos as nossas reflexões com os ensinamentos de Jesus e agradecermos essa oportunidade de ouvir tudo aquilo que Ele nos deixou, todos os ensinamentos, todos os caminhos e todas as rotas para nós irmos ao encontro de nós mesmos, daquilo que somos, daquilo que trazemos na nossa essência, da semente divina que mora em nós. Que possamos passar por esses momentos, agora esta noite, refletindo junto com a nossa companheira Ana, para que possamos realmente despertar essa consciência divina que nos habita e assim seguirmos pela estrada da vida e dessa evolução com um pouco mais de segurança. Rogamos a espiritualidade amiga que esteja ao lado da Ana, lhe intuindo, lhe iluminando, para que ela possa passar para todos nós o melhor do seu estudo. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Tá ouvindo aí, Henrique? Tá bem? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, essa casa do Dr. Bezerra. Então, que a gente possa aqui se entregar, né, estar presente aqui para receber todo esse lenitivo que eles nos trazem, né, que essa espiritualidade nos traz. Bom, o tema de hoje, como já foi dito, é o despertar da consciência. Na verdade, esse foi um seminário que aconteceu aqui na casa em novembro de 2022, de 2 dias, e foi ministrado pelo Daniel Campos. Sim, ele é um espírita, psicólogo, muito conhecedor da doutrina, né, e claro, da psicologia. Então, sim, quem realmente tiver interesse, quem quiser, está lá já no nosso canal do YouTube, todo o seminário, com certeza, muito mais rico, porque ele realmente é maravilhoso ministrando, quando ele ministrando esse curso. Então, dito isso, pode passar, só para eu ligar aqui. É aqui. Eu queria iniciar nosso papo de hoje, né? Isso aqui é uma reflexão, trazendo essa passagem de Jesus, né? O que essa passagem tem a ver com esse despertar da consciência? Então, lá no capítulo 24, no item 17, ele fala: chamando a si o povo e seus discípulos, eles lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? E fazendo uma reflexão em cima dessa passagem, né, eu frisei ali que renuncia a si mesmo. Por que ele nos diz isso? Então, na minha reflexão, eu trouxe aqui a questão do ego, né? Dessa promoção do ego exacerbado, perturbador. Para a gente poder realmente seguir Jesus, né, a gente precisa renunciar a si mesmo, que é muitas vezes isso. Esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho. E aí depois ele fala: carregue sua cruz. Então, carregue sua cruz, para mim, se responsabiliza pela sua vida, pelos seus atos, né? Vamos atuar na vida a partir disso. Então, carrega sua cruz, trazendo para mim, a minha reflexão foi com essa questão da responsabilidade. E não como uma coisa pesada, né, de uma cruz que pesa, de culpa, né, cheio de uma coisa de esforço, apesar que a gente vai ver aí, que a gente transita também nisso, mas com esse olhar que ele está dizendo é de se responsabilizar. E a outra coisa, quando ele fala, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, é em função das nossas escolhas egóicas em detrimento das escolhas mais profundas, das escolhas que realmente vão poder nos nutrir. Então, dependendo da minha escolha, eu vou me perder, né? Eu vou me perder porque eu vou me distanciar de mim mesmo, dessa conexão com o divino. Enquanto ele fala: aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Porque nesse movimento eu vou estar me aproximando do psiquismo divino. Eu vou estar me aproximando dessa fonte geradora de amor. Mas para isso é preciso fazer esse movimento, né? De repente abrir mão de algumas coisas, ou de muitas coisas, talvez até de pessoas. Você precisa a gente precisa pagar um preço, e muitas vezes a gente não está disposto a pagar esse preço. É aquela frase que diz assim: melhor ser feliz do que ter razão, né? Então, é isso. E aí ele fala: que serviria um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo? E quantas vezes a gente não vê isso, não passa por isso, né? Que a gente vai tão em busca, né? O nosso dia a dia tão em busca daquilo que nos satisfaz, porque a gente está aqui na matéria, ainda muito ligado a esses instintos. Tá baixo, Leque? Mais um pouquinho.
né? Sempre em busca desse ganhar, desse ter, né? Em busca, e aí de repente, quando a gente tem isso tudo, aí vem um vazio existencial, né? E aí é alguém que vai embora, é um amor que se perde, é uma traição que chega, é uma fortuna que se vai. E aí? Então, Jesus, ele falava sempre a nossa alma. A gente não entendeu aquilo naquela época e estamos aqui hoje para tentar entender isso, em busca disso, né? Mas ele falava de um outro lugar. Também me chamou muita atenção porque com a dica da nossa querida Bela, né, do The Chosen, e eu vi, foi maravilhoso, aquela passagem da mulher samaritana no poço, né? E aí ele diz para ela: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. O que ele está querendo dizer? Ou seja, ele não estava falando daquela água, ele não estava falando daquele poço, ele estava falando de uma coisa muito mais interna, muito mais íntima, estava falando da alma. Ela não entendeu muito bem ali, né? Ficou sem saber, já era um sol de meio-dia, já estava com o miolo quente já. E então ela não entendeu, mas assim, ele estava falando de outro tipo de água, da água que sacia, da água que nutre. E a gente vai ver durante o nosso percurso aqui o quanto chega um momento, e a gente está nesse momento, que a gente está em busca dessa água. A gente está em busca dessa água que nutre, muitas vezes perdido ainda nas ideias, nas atitudes, mas a gente está em busca dela. Tem algumas outras falas que também me fez refletir toda essa questão do nosso estudo, que é quando ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós estamos aqui na matéria, precisamos dela. Precisamos do dinheiro para sobreviver, temos as contas para pagar, né? Precisamos ter as coisas que são inerentes à vida material, né? Mas dê a Deus o que é de Deus é nesse contexto dessa intimidade, daquilo que está aqui dentro, que só a gente sabe, e muitas vezes nem a gente sabe, né? Porque a gente está em busca disso mesmo, de saber as nossas verdades. Mas ele diz assim: se coloca nessa condição, tá? Paga light, paga light, paga a naturgia, paga os impostos, vai lá, faz o seu imposto de renda. Fazer o quê? O que eles vão fazer com esse dinheiro já é um problema deles, né? Mas guarda um momento para você falar com Deus. E o que é esse falar com Deus? Aonde é que está esse Deus? Onde que ele dizia para a gente que ele estava? E ele também repetia algumas vezes: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. E muitas vezes a gente não está com esse ouvido de ouvir, ou não está ou não quer, também não está com o olho também de ver, e assim a gente vai seguindo. Mas a gente não pode esquecer que a lei é de progresso. Isso aí é muito bom. Então Daniel traz para a gente um trecho que ele diz que Jesus, é como ele falasse assim: eu sou a imagem que dorme em vocês. É isso que Jesus queria que a gente entendesse, pensasse, refletisse. Eu sou a imagem que quer nascer em vocês. E quanto mais você ouve a minha voz, com ouvidos de ouvir e olhos de ver, mais você abre essa estrada no caminho da felicidade. É isso. É essa imagem desse Cristo interno, né? Então lá naquela época, Jesus combatia muito a hipocrisia. Ele veio, né? E ele combatia. Ele metia a boca mesmo, enfim. Mas, quando a gente olha para os discípulos, eles também tinham coisas para se envergonhar, né? Até uma passagem bem bacana é quando Maria, que é curada por ele, né? Quando ela encontra Jesus, ela se transforma. E aí ela começa a seguir Jesus. Só que, de repente, no acampamento onde eles estavam, aparece um endemoniado. E algo tocou nela profundamente. E ali ela volta para a cidade, para a taberna,
tocada por aquilo que ainda existia nela, que ainda vivia, fazia parte dela. E ela volta, e aí daí ela bebe, ela joga, e ela fica envergonhada e não quer voltar. E quando Jesus pede para os discípulos ir lá buscar ela, e ela muito envergonhada se apresenta, né? E ele diz: Maria, você achou que eu não fosse errar? E os espíritos falam para a gente aqui na casa: a gente não espera que vocês sejam perfeitos, né? Só que tenham, assim, boa vontade, que estejam conosco, porque nós estamos com você, com vocês. E é Jesus, né? Ele escolheu a gente. Nós também somos escolhidos. Então, agora quem que a gente vai escolher? Esse é o momento. Então, e por que Jesus não combatia? Ele tinha, a gente estava até conversando sobre isso aqui na Evangelioterapia, né? Com todo aquele cuidado e uma paciência, né? Porque eles não entendiam, Jesus falava, eles ficavam meio sem entender. Por quê? E com os fariseus ele combatia, ele metia a boca nos fariseus. Porque enquanto os fariseus se compraziam, né, se deleitavam na hipocrisia, porque queriam, eles tinham consciência, os outros não, né? Eles tinham essa vontade genuína de transformar, eles estavam em busca dessa água para saciar a sede deles, enquanto os doutores da lei não estavam. Então acho que é essa a diferença. Então a gente vê essa paciência, esse amor que a gente não consegue descrever. E aí, no seminário, Daniel trouxe didaticamente, tá? A questão da consciência, dos níveis de consciência. Então, Jesus falava com a gente, direto, na verdade, com nossos conteúdos internos, com a nossa alma, com o que está lá dentro. Não era com a matéria, né? Então, identificar e se relacionar com esse conteúdo é o que vai ditar o nosso nível de consciência, esse nosso despertar, a forma como eu me relaciono com ele, tá? A responsabilidade dita essa forma de relação, porque está ali. Muitos os chamados e poucos escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se eu sei mais, eu tenho mais responsabilidade. E aí vai ser me pedido mais. Então, essa relação vai depender da minha responsabilidade com relação à minha própria vida. E aí, dentro dessas formas de relação, que é o meu ego se relacionando com esse meu inconsciente. Eu, Ana, me relacionando com todo o meu conteúdo interno que eu desconheço de mim. Mas o quanto eu estou disposta a olhar para tudo isso. O quanto eu estou preparada e realmente imbuída de vontade e de querer para fazer esse movimento desse olhar. Então, quando ele fala do ego com o inconsciente, esse nível de conexão, é isso. A gente vai ver que em alguns momentos, ou em algumas fases da vida, a nossa conexão é zero, não tem conversa. São coisas totalmente diferentes. Enquanto essa lei de progresso, ela vai acontecendo, essa conexão, ela vai se fazendo, ela vai se estreitando, tá? Então, são 5 níveis de consciência. Enquanto ele falava, eu tentava me colocar em uma, em outra, depois eu ia ladeira abaixo, não estou aqui definitivamente, eu não estou aqui, né? Então, a gente vai aqui se identificando, não que seja uma coisa estanque, né? Até 2024 eu estou nessa, 2025 já estou em outra, não é isso. E a gente transita também. Em algumas áreas da minha vida, eu posso estar no nível de consciência de sono, em outras eu estou mais desperta. A gente só não está com certeza na cósmica, mas acho que a gente está transitando aí em algumas questões em uma ou em outra, tá? Primeiro, então, é o nível de consciência de sono, que ele traz para a gente. Que é esse nível de consciência de sono? Qual é essa relação minha, essa pessoa Ana, com os meus conteúdos internos?
Nesse nível de consciência de sono, o indivíduo, ele nos diz, ele fica mais biológico. A dor causa revolta, existe um vitimismo. Psicologia muito infantil, não reflete, não analisa a vida, não se apropria do próprio mundo interno, fuga através de excesso das neuroses sociais, que é os excessos da bebida, da comida, da droga, do sexo, né? A ausência de idealismo e espiritualidade e a obsessão como um caminho para despertar. Então, entre outras coisas, ele descreve esse nível de consciência de sono por essas características. Então, o que seria um indivíduo biológico? Joana fala que é um indivíduo que ele funciona do queixo para baixo. Ele é mais instinto, né? Ele quer satisfazer mais as suas necessidades biológicas, né, materiais, e isso gera aprisionamento. Isso gera compulsão. Então a gente vê, né? Então usa drogas e daqui a pouco não consegue, esse ego, esse eu não consegue entrar em contato com tudo que está ali dentro, com todos os traumas, com tudo que foi vivido, que a gente daí nem lembra, então eu vou usar de novo, e fica essa compulsão. Assim a gente vê nas compras, na comida, né, em tudo isso, quando ele fala dessas neuroses sociais. Ele é arrastado, o indivíduo, né, dentro desse nível de consciência de sono, pelas forças automáticas da vida. É que a Joana fala, é o sexo desvairado, as drogas aditivas, o álcool degradante, o tabagismo assassino. Então é arrastado. E é importante a gente lembrar que lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, que eu não sei o número, mas é uma pergunta que Kardec faz. O meio, ele realmente, ele me arrasta, e é um arrastamento irresistível. Então eu moro numa comunidade, numa favela perigosa. Eu tenho meu pai que é drogado, minha mãe que é prostituta. A gente vê isso. Então isso aí realmente é um arrastamento irresistível, e eles respondem, arrastamento sim, irresistível não. Então ele fala que o ser nessa condição, nesse nível de sono, ele tem esse automatismo, ele é arrastado por esse automatismo. E mediante isso não sobra muita lucidez, não sobra muito tempo para o indivíduo pensar a grandeza de que ele é constituído, porque pode ser o mais perverso, mas existe uma lei divina atuando, existe uma centelha divina atuando sobre todos nós. Mas dentro dessa consciência de sono, o indivíduo não consegue se aperceber disso, né? E aí ele não consegue se abrir para a realidade espiritual. Então toda a espiritualidade vivida por esse indivíduo, ela está muito no nível material. É o que ele chama da lei de adoração. Porque a lei de adoração é uma lei. Ela existe, nós querendo ou não. Porque a gente sempre adora alguma coisa. Então a gente, como já disse aqui, quem é o Deus a quem o drogado adora? A droga. O alcoólatra, a bebida. Mas a lei de adoração, ela está atuando, né? Mas ela atua para essa canalizada muito para essas questões materiais. E aí Joana fala que acostumou-se a crer que as conquistas profundas são secundárias, desde que se possua dinheiro, posição social e poder, elementos básicos para a aquisição do prazer, já que a felicidade não lhe vai além de tudo quanto fere e o sacia. Isso está lá no livro O Despertar do Espírito. Então, quantas vezes a gente não deixa essas questões para um segundo momento? E muitas vezes lá para o finalzinho da vida e desperta. Bom, não tem problema, gente. É o tempo da alma, como ela diz, né? Então tudo segue o seu fluxo. Mas a gente há de saber que para isso tudo, para todas as nossas escolhas, há de haver um resultado, né? Então, o que esse indivíduo, ele se utiliza? De mecanismo de defesa, entendeu? E antes, na consciência de sono, o indivíduo ele tem uma forma muito infantil
de se relacionar com o outro e com a vida, né? Ele se coloca como vítima, como foi falado ali. Ele faz uma mágoa com Deus. Ele tem mágoa de Deus, né? Porque ele entra numa revolta e ele tende a se responsabilizar. Quando não é Deus, é um outro alguém, né? Mas nesse lugar infantil é bem isso. A relação com Deus é a partir de uma criança ferida, né? A consciência de sono, ela transfere, a gente tende a transferir essa responsabilidade. E como mecanismo de defesa, né, para que a gente não haja, para que esse indivíduo não tenha esse autoencontro, aí tem os comportamentos de exaltação que entorpecem a alma. E esse mecanismo de defesa é isso, é o estar para fora, é o estar na rua, né? É o vamos viver a vida. E vamos viver a vida, veja, não é de uma forma desviada, de uma forma enviesada. Não é essa como Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E aí é quando a gente realmente se perde, né? O perder a si mesmo, em total desconexão com o mundo interno, porque eu estou usando desse mecanismo de defesa para não ter um contato, para não ter esse autoencontro. Enquanto eu não faço isso, eu vou me perdendo de mim mesmo. É o que ele fala lá. Vou me afastando dessa fonte geradora de amor. Vou me afastando dessa água que sacia a sede de verdade, eternamente. E Joana também nos fala que o conhecimento e a tecnologia, apesar dos grandes avanços, se mostram insuficientes para aquietar a alma perturbada. Existe um déficit muito grande entre o homem tecnológico e o ser espiritual. O homem tecnológico, ele está desequipado para enfrentar as suas questões, os seus desafios, para enfrentar a si mesmo. Então a gente não está falando aqui de status social, a gente não está falando do pobre, do rico, do preto, do branco, está falando de pessoas, do indivíduo como um todo. Porque a pessoa, ela pode ser muito inteligente, mas ela não tem uma inteligência emocional para lidar com as suas próprias questões. Por isso que ela fala desse homem tecnológico, que hoje está muito voltado para essa tecnologia e que muitas vezes não consegue lidar com as suas próprias emoções. E aí ela continua: a robotização, a globalização, as programações pelos meandros da internet, a desumanização dos sentimentos, objetivando a conquista dos patamares do poder, da glória e do prazer, conspiram dolorosamente contra o ser essencial, que é essa essência divina que vive em nós, que se reveste de uma estrutura física a fim de desempenhar o ministério da evolução. Então, me revesti dessa estrutura física de hoje, Ana, que vai me ajudar nessa minha evolução. Então, a reencarnação como essa oportunidade. Esse é o objetivo da reencarnação. E aí ele diz lá, ele diz que a obsessão como um caminho para despertar. Então, muitas vezes se torna um remédio, né, no sentido de trazer incômodo, de trazer sofrimento, de trazer dor, né? E aí a gente começa com isso a se mexer, porque enquanto não houver esse remédio da dor, a gente vai ficar lá nesse lugar. Então a obsessão vista também por esse lado, como uma oportunidade da gente se mexer, da gente sair daquele lugar. E como a lei é de progresso, chega uma hora que os mecanismos de fuga utilizados por nós não surtem mais efeito. Por mais que a gente beba, por mais que a gente use drogas, por mais que a gente compre, por mais que a gente esteja lá fora, aquilo não funciona mais, aquilo não me traz mais resultado. Eu já não me sinto mais satisfeita em estar ali, mas eu também não sei onde eu quero estar. Aí vem um tédio, aí vem um desespero. Bom, que bom, porque é o progresso acontecendo. Então não vamos nos desesperar. E é a partir desse momento que a gente pode seguir para um outro nível. É quando ele fala que quando a dor de ficar é maior do que a dor de ir. Nesse momento, a gente vai.
porque está muito difícil ficar aqui. Eu não sei o que eu vou encontrar lá na frente, mas aqui eu não quero ficar. E aí a gente vai para o segundo nível, que é o nível de consciência de sono, com sonho ou em despertamento. Nesse nível, começa o início de uma consciência mais desperta, começa uma ideia de responsabilidade, mas a gente entra em crise, então a gente fica crítico com a gente mesmo, se sente indigno, não tem acolhimento, ainda a culpa, mobilizado pela dor, o indivíduo nesse lugar, início de uma construção emocional baseada em valores e energia na vida. Então são algumas características desse nível de consciência em despertamento. Nesse lugar aqui, o indivíduo já está cansado da vida anterior, como eu disse, mas ainda ele não tem força, ele não tem fôlego de fazer um movimento completo e subir no degrau superior. E aí ele fica nesse cai e levanta, nesse cai e levanta, né? Então, trazendo o exemplo de Maria, quando ela foi tocada por aquele endemoniado, ela volta, né? E nós somos isso. E o que acontece nesse cai e levanta? Isso traz culpa. E Jesus não está falando de culpa, ele está falando, carregue a sua cruz, não carregue a sua culpa. Se responsabilize por você. E aí a gente acha nesse nível, achei bem interessante isso, me deu um alívio, que a gente tem que virar santo, né? Eu falei, então não é para ser santo, não, né? Não é. Então a gente aqui precisa se permitir errar, porque senão a gente se torna masoquista. Sem acolhimento, a gente se sente indigno, duro, e aí eu sou duro comigo e também sou duro com o outro, né? Tem julgamento, tem queixa. Ao mesmo tempo que o indivíduo se vê indigno de fazer algo, ele também usa isso como uma fuga, né? Uma desculpa para se evadir da responsabilidade. Então fica aquela coisa nem lá nem cá, né? Tanto nesse nível como no nível de sono, nós temos uma sintonia com quem? Com os espíritos atrasados, porque é prazeroso. É prazeroso. Emmanuel diz que a gente está mais perto da animalidade do que da angelitude. Então os instintos estão ali ainda. A gente acabou de sair daquele ser biológico vivendo do queixo para baixo. A coisa está subindo um pouquinho. E aí a Joana nos fala lá no Homem Integral, a fixação de qualquer aprendizagem dá-se mediante as tentativas frustradas ou não. Assim, vencer o desafio é esforço que resulta da perseverança, da repetição, sem enfado nem cansaço. É o hábito. E o hábito a partir disso, dessa perseverança, dessa repetição, né? Quando ela fala sem cansaço, aí já me dá uma tristeza, porque a gente fica cansado, né? Fica cansado, não estou mais conseguindo pensar, isso não está fazendo efeito, acho que eu estou indo para o lugar errado, mas enfim, daí eles vão lá, nos carregam no colo e vamos de novo. Amanheceu de novo, vamos começar tudo de novo, e a gente começa. Nesse nível de consciência, como ele falou, nós somos mobilizados ainda pela dor, né? Não é o amor que mobiliza o meu movimento. O indivíduo ele segue por meio do esforço. Então, a gente nesse esforço vai construindo novos caminhos, novos valores, pondo energia na vida. Quando ele fala em pôr energia na vida, é injetar vida na vida. Mas isso tudo é feito através de muito esforço. Há de se perseverar muito na caminhada. E aí, nesse nível, ele começa a entender que existe uma troca com a vida. Ele sai de um lugar de bebê que é amamentado, vamos tratar aqui psicologicamente, né? Ele precisa trocar, ele precisa se movimentar, sair dessa passividade. E aí começa esse despertar. Ah, agora eu entendi. Então começa uma responsabilização, como ele diz. E nesse movimento de arregaçar as mangas, de dizer, bom, agora eu sou autor da minha própria vida, agora eu sou o meu treinador, eu vou em busca
de ajuda. Eu vou em busca de aprendizado. Eu vou conversar com Deus através de prece, né? Eu vou ler livros que possam me agregar. Eu vou cuidar, se eu tiver algum transtorno emocional, psiquiátrico, eu vou procurar um médico, eu vou tomar a medicação. E aí lembrando que a medicação ela é importante e ela está aí para ser usada, mas ela vai acabar com os sintomas até, ela pode até eliminar os sintomas, mas, como diz Joana lá em Plenitude, o sofrimento, ele só é extinto quando a gente vai à causa. E o remédio, ele não trata a causa, o remédio, ele trata o sintoma. Mas eu vou procurar, porque eu preciso amenizar os meus sintomas para poder ganhar fôlego para seguir. Então, é um indivíduo que vai começar a tratar da mente, do corpo e da alma. E isso leva tempo. Vai ser nessa existência, na outra, não sei. Outro dia a gente estava aqui preocupado com a próxima existência, gente. Nem passou por essa, já estava lá preocupado com a próxima, né? Então ele fala assim, qual é o tempo? É o tempo da alma. Aqui o que a gente precisa nesse lugar é de autoaceitação. É de saber que eu não amo igual Jesus. Que eu vou cair e levantar inúmeras vezes. E aí começa então, nesse movimento de arregaçar as mangas desse trabalho e ir para um próximo nível. Mas eu queria colocar uma música que me tocou muito, eu não a conhecia, e acho que fala para esse momento nosso não, né? Vou aqui nosso, desse indivíduo que está nessa busca, né? Que passou para um outro nível de consciência, que está acordando, que está despertando. Eu achei que essa música fala muito disso e eu queria compartilhar ela com vocês. É do Vanderly, Onde Deus Possa Me Ouvir. Desliguei a luz daqui. Qual é aqui? Está escrito computador. Oi? Oi? Recursos técnicos, por favor. Aonde é aqui que fala? No plug. Não, a outra. Sabe que eu queria agora não perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, onde eu desarmasse todo desviando, mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero
pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, meu interior, pra entender Porque se abrirem, se empurram do abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixe aqui, pode sair. Nossa, Nossa, né? nossa, nossa. Chorei horrores. Ai. Deixa eu ver se eu sei aqui. Oi? Pode ir, pode. Enfim, bate, né? Não conhecia e fiquei lá olhando, e quando ela foi tocando, as lágrimas foram vindo, porque é bem isso, né? A gente está nesse momento, aí não compreende a dor, e aí quer falar com Deus, é que é algo para beber. E aí quando apareceu algo para beber, eu pensei numa bebida alcoólica. Depois eu pensei assim, não, vai ver aquela água da fonte, do poço, aquela água, que também é, né? Mas daí a gente quer aquela água, mas daí a gente vai para a água da cerveja, da bebida, enfim. Como esse mecanismo de fuga, e isso vai e volta. Mas essa música, assim, para mim, realmente maravilhosa. Bom, a gente seguindo na evolução, na vida, a gente vai para esse nível de consciência desperta. E o que nos diz esse nível de consciência desperta? Aqui a gente tem um ego mais maduro. Eu já não sou tão mais infantil. A minha relação com Deus não é mais aquela criança, né? A luta é sempre a apropriação das experiências que me acontecem de boa ou de ruim. Uma personalidade mais conquistada, menos culpas neuróticas, relacionamentos mais fraternos, um processo de autoconhecimento mais intenso, justamente porque esse ego está mais maduro, ele consegue olhar mais para os conteúdos internos. E aqui não retroage. A gente não retroage nunca, né? E nesse nível, o indivíduo então começa a se relacionar com o outro a partir de um lugar mais fraterno, mais afetivo, né? De mais doação e até às vezes de mais sacrifício, até de sacrifício. Já começa nessa consciência mais desperta. Esse indivíduo mais maduro, quando ele é um médium, né, ostensivo, ele tem uma mediunidade mais consciente. Ele se arrepende, expia, repara, de maneira dinâmica da vida. Ele é dinâmico, não fica parado lá na culpa, né? Existe essa superação. Aqui a gente está falando dessa responsabilidade, né? Aqui a gente já começa, que o Daniel nos traz, uma pessoa, uma missão, uma certa missão social, né? Quando a gente entra nessa consciência mais desperta, a gente já começa a sair do nosso grupinho familiar, do nosso eu ali, e a gente já começa a olhar para a nossa comunidade, para uma coisa mais social. Aqui não tem revolta com Deus, porque a gente já sabe que a dor é um convite para a ação, para fazer consciência, né? Aqui surgem os grandes médiuns, os grandes estudiosos, os missionários, eles passam a partir daí. Então, nesse nível de consciência, quando vem a dor, opa, que bom, dor bendita que tu vieste até mim, né? Mas hoje não, a gente ficou, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Perdidos, como ele fala ali na música, né? Tentando compreender a dor. O indivíduo nessa consciência, ele não é cindido, como diz Daniel, ele não é uma coisa aqui no centro e outra coisa em casa. Ele é o que ele é, em qualquer lugar que ele esteja,
E ele para de se identificar, de querer ficar no lugar de ser amado, de ser cuidado. Não, ele se doa. É ele quem vai. E esse ir é ir de alma, sem aguardar retribuição, como muitas vezes é o nosso movimento. Eu me dou, mas como eu estou vazia de mim mesmo, como eu estou vivendo numa escassez, eu dou, mas eu quero uma retribuição. Nesse nível de consciência mais desperta, simplesmente se dá, se doa. Se agradecer bem, se não agradecer, isso não vai fazer a menor diferença. Se bater palmas, se tiver aplauso, ok, mas se também não tiver, não vai fazer a menor diferença. Ele está consciente, né? E aí, quando surge um desafio, quando surge uma obsessão, porque ela vai acontecer, ele está forte para lidar com aquela realidade, né? Ele vê aquilo como uma oportunidade de melhora. Então, dentro das suas relações, não tem mais essas questões de falsidade, ou tantas falsidades, como ele diz aqui, né? Uma manipulação. E enquanto nos níveis anteriores existe isso, né? Esse relacionamento, por meio dessas máscaras sociais, por conta do poder, do título, de uma forma muito corrompida. É o que a gente vê nos outros níveis. Nesse nível, não. São relacionamentos mais produtivos, né? Mais salutares. E a luta, como nas anteriores, mas não tem queixa, não tem reclamação. As outras duas, não tem nem luta, porque só tem queixa, só tem dor, só tem sintoma, só tem reclamação. O indivíduo então não está desperto nem para lutar, porque ele não se responsabiliza ainda por nada. Mas nessa é que começa a luta. A luta começa aqui, e ela vai, e ela segue. E aí ele sonha mais, de sonhar mesmo, porque o inconsciente, ele fala com a gente, o nosso mundo interno fala com a gente através dos sonhos, né? Então ele começa a sonhar mais. Essa mediunidade, ela tem outras tintas, quem é médio ostensivo já está num outro momento, num outro lugar, né? E não retroage, porque ele diz, né, quando essa estrada, essa floresta, ela é aberta, não tem mais como ela ser fechada. A gente tem como ir para frente ou ir para trás. E quando a gente vai para trás, eles chamam disso de um processo de regressivo, mas não de retroagir na nossa caminhada, né? A gente pode decidir parar, ficar aqui, ok, tudo bem, até que a vida vai vir, a dor vai vir, o sofrimento vai vir e eu vou precisar sair daqui. E aí, como não existe essa involução, como a lei de progresso, a gente vai seguindo dentro da nossa luta, dos nossos esforços, dos nossos estudos, das nossas quedas, das nossas dores e sofrimentos, a gente vai. E aí a gente vai para esse nível de consciência de si, deixa eu botar aqui, ou de transcendência. E aqui nesse nível, ele fala, ó, quem está ali, não tem Ana Cláudia ali, tem. Pensei que ia ter meu nome ali. Tem. Né? Então ali está Chico Xavier, Thelma, está Thelma ali. Também não está. Chico, Gandhi, Francisco de Assis, Teresa de Ávila. São esses que estão nesse nível de consciência de si ou de transcendência, né? Então, nesse nível, eles têm uma missão de grande impacto com prevalecência de um amor sociocêntrico. A gente vai ver o que é isso. São os grandes conhecedores, aqui possuem dificuldades, choram e marcham. E são médiuns de Jesus, não são pouca coisa não, gente. São médiuns de Jesus. E aí essa relação ego-sintônica e ego-distônica que a gente vai ver o que é. Então, esse é um nível de consciência de si ou de transcendência. Esse amor sociocêntrico, o que é isso? Sai o ego e entra o amor-sacrifício. Eles realizam contribuições para a humanidade. Então a coisa se amplia, né? Captam um pensamento universal. Eles têm uma relação direta com Jesus. Vocês não estão entendendo esse nível aqui. É direto, entendeu? Não tem intermediário. Eles falam direto com Jesus, que é o governador da terra.
um espírito crístico. É esses caras aí. Tantos outros também que anônimos, que também estão nesse nível de transcendência que a gente não conhece. Então eles são instrumentos dos espíritos superiores. Para chegar a esse nível, o indivíduo ele fica se lapidando muito tempo no nível de despertar, entendeu? Ele fica ali muito tempo se lapidando, atritando, agindo, né? Até que ele esteja pronto para passar para esse nível. Quando? Sei lá. O problema não é quando. O problema não é o problema. A questão é o processo. E é o que vai acontecendo no meio desse processo. Ele recebe as influências dos bons espíritos, mas aqui diz, né, Daniel nos traz que eles estão em conflitos, estão com dificuldades assim como nós. Então quando ele fala ali é a luta, mas eles vão chorando e vão andando. Esse choro não é um choro de culpa, é um choro de responsabilidade, não é um choro que paralisa. E aí a gente vê, quando ele fala isso, a questão dos próprios apóstolos. O que disse Paulo? O espinho na carne. O mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Olha aí a luta. Olha aí né, o choro, o esforço. Então, assim, a luta, sim, há choro. Mas há uma marcha, não é uma coisa paralisante. E aí Joana fala, faz hoje, pois pode ser que amanhã você não tenha a disposição de hoje. Então o que ela está querendo dizer com a gente hoje, né? com essa passagem? Porque amanhã a minha condição física pode ser que não aconteça, não tenha mais essa condição física. Pode ser que meu amor tenha ido embora, que o filho possa ter morrido, que a fortuna possa ter acabado, que o emprego possa ter ido, sei lá, a velhice chegou, eu já não tenho mais, né, aquela força da juventude. Então quando ela fala faz hoje, porque pode ser que depois não dê tempo, né? Vai ter que começar de novo, a gente vai começar de novo sempre, sempre. Isso é sempre. E eu posso não querer? Sim, mas é como eu falei, né? Vai vir o sofrimento e a coisa vai... Então, para a gente evitar o sofrimento do sofrimento. E essa relação ego-sintônica que ele fala ali, é a relação prazerosa com os espíritos inferiores. Essa é a relação ego-sintônica. Aqui eu tenho um ganho infantil, né? Ele fala que, mas quando esse prazer ele já começa a trazer para mim uma moeda de sofrimento, de exaustão física, desse desgaste mesmo do corpo físico, aí eu começo a passar para o amor sócio-ego-distônico, né? Que aí eu já não tenho um prazer de pactuar com aqueles espíritos obsessores, né? Já não tenho mais prazer de pactuar com aquele irmão, aquele nosso amigo, como ele fala na música, meus amigos não são amigos de ninguém. Porque muitas vezes é isso. E aí a gente somente já não tem mais prazer de estar com eles. Se a gente começa a questionar essas amizades, a minha relação com eles, e aí quando ele chama desse ego distônico. E a gente segue, depois de muitos milênios de anos, a gente vai chegar no nível de consciência cósmica. Então adivinhem vocês quem está nesse nível de consciência cósmica, senão ele, Jesus. Então qual é a característica? Umas das, né, imagina, é médium de Deus, por isso que ele fala, eu e o Pai somos um. Sua realidade é o amor, ele é a imagem referencial no nosso inconsciente, ele está aqui no nosso inconsciente, a gente aqui ainda não o conhece verdadeiramente, mas ele existe em nós. Jesus dá sentido à dor, antes dele a dor era uma punição dos deuses, então agora a gente viu, pelo pouco que a gente estudou aqui, a dor sendo vista por esse olhar
de uma oportunidade de transformação, um trampolim para a gente ir para os níveis maiores. E aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no nível cósmico, que é o nível de Jesus, não existe uma psique fragmentada. Ele é o homem integral. Ele domina as leis da natureza. Ele criou a Terra, ele é o criador de Deus. Então, ele criou o nosso planeta. Ele é o nosso governador. Ele é médium de Deus. Enquanto o do nível de transcendência é médium de Jesus, Jesus é médium de Deus. Ele, o Pai, eu e o Pai somos um. Ele não precisa, ele é um paranormal, como o Daniel fala, ele não precisa de um espírito para fazer cura, ele vai lá e cura, ele vai lá e faz. Então esse é o nível de consciência cósmica pelo qual a gente está indo aí nos elfos do ano. E aí, para terminar, eu trouxe aqui uma passagem também, achei bem interessante para a gente refletir, Está em Efésios capítulo 5, versículo 14. Olha o que dizem para a gente: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha isso, desperte, ó tu que dormes. Lembrando da palavra de Paulo em Gálatas, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, me chamou a atenção quando fala: e Cristo resplandecerá sobre ti. Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Obrigada aí pela paciência de vocês. Eu que agradeço. Bom, encerramos assim a primeira parte da nossa reunião, agradecendo muito a Ana por todas essas reflexões que ela nos trouxe, E a gente vai precisar aí de uma semana para refletir todos os dias um pouquinho e despertando a nossa consciência pouco a pouco. Uma semana. Depois já tem outra palestra. Então, uma semana para a gente refletir sobre isso todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, Qual é o nosso nível de consciência, aonde a gente está transitando. Então a gente agradece muito todas essas reflexões. Vamos passar agora para o segundo momento, que é o nosso passe. Aí pedimos que vocês permaneçam em seus lugares e que os nossos trabalhadores se posicionem. Chega. Meu Deus. Julita leu o negócio, está ali de cima. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Mestre Jesus, pedimos licença então para encerrarmos o estudo dessa noite, levando conosco todos os seus ensinamentos, todas essas reflexões, para que possamos encontrar um caminho mais leve, mais suave, que é seguindo você. Que possamos, Mestre Jesus, escolher esse caminho do autodescobrimento, do autoconhecimento, do despertamento da semente divina em nós. Que toda essa espiritualidade amiga possa estar do nosso lado e que nós tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, que nós tenhamos coração de sentir todo o caminho que o Senhor deixou traçado para nós. Que todos esses amigos que foram colocados os nomes nas caixinhas e que agora estamos com eles em nossa mente, nossos amores, nossos familiares, nossos amigos, aquele a que o nosso coração e nosso pensamento está indo agora, possam receber do alto toda a vibração e toda a energia que eles necessitam, não só para a cura da matéria, mas principalmente do seu espírito. Que a nossa querida amiga Ana esteja sempre com muita força, com muita coragem, com muita esperança, com muito empenho e com muito esforço, porque nada é conseguido sem esforço, de continuar nessa caminhada de conhecimento, de desbravar novas possibilidades e de trazer para todos nós o fruto do seu estudo. Que todos nós que aqui estamos possamos retornar aos nossos lares a ter certeza de que o Pai está conosco em todos os momentos, que Ele nos criou por amor e nos quer ver felizes. Então que possamos ter sabedoria e esforço para fazer boas escolhas na nossa vida. Graças a Deus. Graças a Deus.